Hoje nós vamos para a haste. Nós vamos falar da estrutura do nosso fio, tá bom? Lembrando que nós não encerramos o assunto do couro cabeludo, não. Vocês foram apresentados anatomicamente para ele. E agora vocês vão ser apresentados anatomicamente sobre a estrutura do fio. E depois nós vamos para a parte fisiológica de funcionamento. Então, imaginem que na nossa primeira aula, a gente abriu o couro cabeludo e olhou para ele, entendeu o que tinha lá dentro, entendeu a estrutura folicular. Agora, a gente vai entender a estrutura da haste capilar, ou seja, do fio. E aí, depois, nós vamos entender como que tudo isso funciona integrado, tá bom? Então, eu preparei os módulos de forma que a gente aprendesse anatomicamente, depois a gente vem e aprende o funcionamento, depois a gente vai aprender sobre os distúrbios, as doenças, as alterações que podem acontecer no couro cabeludo e nos fios, e depois a gente vai estudar sobre o mecanismo de ação de produtos que podem ajudar ou atrapalhar em cada processo daquele, combinado? Então, vamos lá, hoje nós vamos, então, aprender sobre a estrutura dos nossos fios. O nosso curso é fundamental para quem trabalha em qualquer área ligada a cabelo, a empreendedorismo, porque conhecimento nunca é demais, né? Então, você falar com propriedade, você saber, entender o que você está defendendo ali é impagável, né? Então, nós vamos sempre focar em ensinar de uma forma que você entenda de maneira simples, né? Eu sou professora universitária há 9 anos, como eu mencionei para vocês, e o meu papel é facilitar para que vocês entendam. E é isso que eu tô fazendo aqui, tá? Então, tô super feliz e vamos agora começar, tá? Quando você olha o fio de cabelo, você tem uma ilusão de que ele é uma coisa só. Olha só, você olha, você acha que é uma estrutura tubular, um fio tubular, que tem uma única estrutura ali. E não, tá? O nosso fio de cabelo, ele é dividido em 3 porções, em 3 partes. Papel e caneta na mão, porque vai começar a primeira anotação. Então, o nosso fio de cabelo é dividido em 3 partes. Isso que você vê aqui é a parte externa, é a nossa cutícula. Mas existem mais estruturas envolvidas aí. A segunda é o córtex e a terceira é a medula, que nem sempre está presente em todos os fios, tá? Então, quando você olha de fora, você vê pensando que é uma coisa só. Mas existem estruturas envolvidas aqui. Para o nosso cabelo ter brilho, sedosidade, você pegar e ele deslizar facilmente, desembaraço, né, que a gente chama de penteabilidade, para tudo isso a gente precisa ter uma estrutura externa aqui funcionando bem e uma estrutura interna preenchida, tá? Travou? Voltou? Como que tá aí? Me contem, voltou? Acho que tem muita gente fazendo live. Gente, me conta aí, voltou? Vou repetir então, vamos lá? Posso repetir, tá ok? Beleza, então vamos lá, ó. O nosso fio, ele não é uma estrutura única. Existem entre 2 e 3 estruturas envolvidas aqui, tá? A primeira, a parte de fora, é a parte da cutícula do cabelo, tá bom? A segunda parte é o córtex e a terceira é a medula, que às vezes está presente, às vezes não, certo? Então, vamos lá. O pessoal tá falando aqui que tem lugar que não travou. Eu vou dando continuidade, lembrando que a aula vai ficar salva e aí depois vocês reveem, né? Pra gente conseguir dar uma continuidade aqui, porque a gente só tem 1 hora para fazer, né? Mas vão me contando, se travar a gente vai ajustando por aqui. Então, vamos lá, vou desenhar, tá? Gosto de desenhar para vocês verem, peraí. Opa!
Não virou, deixa eu ver aqui. Tentando virar a tela, mas não está funcionando. Deixa eu ver. Que coisa. Deixa eu tentar virar aqui. Enfim, não tá dando, eu vou ter que fazer assim, ó. Pera aí. Será que tá dando pra vocês verem? Olha só. Isso aqui é o fio de cabelo, né? A parte de fora são as cutículas. Elas estão aqui como se elas fossem escamas. Elas são como se fossem escamas. A gente tem uma segunda camada espessa, que é essa parte aqui, ó, tá? Onde eu tô riscando, que se chama córtex. E tem uma outra camada interna que está presente às vezes ou não, que se chama medula do fio. Vou desenhar. Vocês estão conseguindo ver o desenho? Porque eu não consegui virar o celular, não sei o que tá acontecendo aqui. Então, olha só. A gente tem essa estrutura, eu vou desenhar de novo. Tem a estrutura externa, que se chama cutícula. Tem a estrutura do meio, que é a estrutura a parte mais espessa do fio, que se chama córtex. E dentro de alguns fios tem a medula, tá? Então, tá aqui o desenho, ó. Vou mostrar pra vocês, explicando, mostrando um lápis, tá? Pra vocês entenderem aí. Olha pra cá, ó. Claro que vocês estão olhando pra cá, né? Essa parte externa que você tá vendo do lápis aqui, ó, bege, é a nossa cutícula, tá? É a cutícula. Então, essa parte de fora do cabelo é formada pelas cutículas. É um monte de casquinhas, ó. Tá vendo, ó? É um monte de casquinha justaposta, escamas, que vão encobrindo o fio do início até o fim. E é a parte de fora que você vê, tá? Essa segunda parte aqui, ó, a parte bege, ó. Tá vendo que ela é grossa, espessa? Essa parte é o córtex do cabelo. É a parte mais espessa do fio. Então, tudo aqui que tá bege, ó, bege aqui, ó, madeira. Tudo aqui que é madeira, que você tá vendo, é a parte do córtex. E aí, é onde tem a cor aqui, ó, essa parte aqui do meio é a medula. Isso aqui é a medula. Vou explicar de novo, então. O fio é formado por essa parte de fora, que é a cutícula. Quando a gente queima o cabelo com a prancha ou com secador, fica assim, ó. Ó, a gente tá arrancando a cutícula e deixando o córtex exposto. Todo mundo entendeu o que é a cutícula? A cutícula é essa camada escamosa que recobre o fio inteiro, certo? Essa parte de madeira, que é a parte mais espessa, é o córtex do cabelo. E a parte central aqui é a medula, tá? Então, é formado por essas três partes, certo? Vou mostrar agora no desenho estrutural ali. Se o celular virasse, facilitava, mas ele não quer virar. Então, vamos lá, ó. Mostrando no desenho estrutural aqui. A parte de fora aqui, ó, são as cutículas do cabelo. Essa parte toda aqui, ó, é córtex. E essa partezinha do meio aqui é medula. A medula não está presente em todos os fios, tá? Não está presente em todos os tipos de cabelo. Vamos falar agora da função de cada parte dessa, correlacionando com brilho, sedosidade, aspecto do cabelo, tá bom? Então, vamos falar sobre cada parte correlacionando com essas funções. Quando a gente pensa nessa parte de fora, que é a cutícula, ela está ligada à penteabilidade, sedosidade e brilho. Então, eu vou te pedir para fazer um desenho esquemático junto comigo aqui, ó. Ó, vou te pedir para fazer... Gente, ficou horrível com o celular sem virar.
Mas vamos lá, vamos desenhar o nosso fio aqui, ó. Faz um desenho esquemático comigo assim, ó. Desenhamos essa parte. Aqui fora você vai marcar que são as cutículas. Essa parte central aqui, ó. Essa parte aqui, ó, córtex. Córtex. Tá? E essa parte que eu vou pintar de rosa aqui, ó, é uma medula que nem sempre está presente em todos os fios. Certo? Conseguiram ver o desenho? A cutícula, você vai escrever aqui, ó, que a cutícula, ela fornece, ela estando bem posicionada, sedosidade, penteabilidade e brilho, tá? Olha só, para que o cabelo fique com brilho, a cutícula precisa estar alinhada para baixo. Para que o cabelo fique com brilho, a cutícula precisa estar alinhada para baixo. Para que o cabelo fique fácil de desembaraçar, a cutícula precisa estar alinhada para baixo. Então, isso é penteabilidade. E para que o cabelo fique sedoso, ó, deslizo a mão, tá aquele toque sedoso e gostoso, a cutícula precisa estar alinhada para baixo. Então, você precisa entender, então, que a posição fisiológica correta da cutícula do cabelo é para baixo, tá? Se as cutículas ficarem arreganhadas, abertas, assim, o cabelo vai ficar embuchado, embaraçado demais, vai ficar opaco, porque a luz não vai ter onde bater para refletir e vai ficar com aquele aspecto áspero, tá? Então, a posição da cutícula tem que ser para baixo. Elas são escamas justapostas, ou seja, uma em cima da outra no fio. Se elas ficarem abertas, o cabelo fica sem brilho, fica sem penteabilidade, fica todo embaraçado. E quando você desliza a mão, o fio fica áspero. Deu para entender? As cutículas precisam estar para baixo. Se elas ficarem abertas, o cabelo vai ficar opaco, vai ficar crespo assim, áspero, né? Vai ficar áspero e vai ficar sem brilho, tá? Primeira parte muito importante. A cor do cabelo está onde? Vou fazer uma pegadinha com vocês aí. A cor do cabelo tá no córtex ou na cutícula? Respondam aí. A cor do cabelo está no córtex ou na cutícula? Cutícula, córtex. Cadê vocês? Ninguém quer arriscar, hein? Gente, apesar da cutícula ser a parte de fora, externa, onde a gente toca, ela tem um tom um pouco translúcido. Então, a cor do cabelo está aqui no córtex, tá? E aí, se a cutícula estiver fechadinha, a cor reflete muito melhor, tá? Pera aí, já que agora eu me dei um nó, pois a cutícula não é a parte de fora? A cutícula é a parte de fora, mas ela deixa transparecer a cor que está no córtex do cabelo, que é aqui imaginando na parte da madeira aqui, né? Então, ela deixa transparecer aquela cor. Quando o cabelo fica opaco, anota isso. Quando o cabelo está opaco, sem cor, sem brilho, é porque a cutícula está aberta. E aí ela não reflete a luz de fora refletindo a cor de dentro. Ela fica como se fosse um espelho embaçado. Quando a cutícula está aberta, ela não reflete a cor de fora, a luz de fora
e aí o brilho de dentro não aparece, a cor de dentro não aparece. Então é um mecanismo assim, ó, precisa a luz bater na cutícula aqui, a luz entra lá dentro do fio e me revela a cor do cabelo. Então, quando a gente passa a nossa máscara, a nossa ampola, a ampola fecha a cutícula, alinha a cutícula maravilhosamente, aí o cabelo fica com esse brilho absurdo, né? Por quê? Porque além de nutrir profundamente, eu reposicionei essa cutícula e aí ela passa a refletir a cor de dentro do cabelo, certo? Ok. Qual que é a função da cutícula, então? Se estiver na posição fisiológica, se estiver alinhada, ela vai dar brilho pro cabelo, ela vai dar toque de sedosidade e ela vai dar penteabilidade. O cabelo fica fácil de ser penteado, ok? Cutícula, então, certinho, é isso, né? Primeira pergunta ali, a Thaís falou assim, o ideal é pentear no banho para quando aplicar a máscara e a ampola fazer o movimento correto? Não, tá? A gente não pode pentear cabelo no banho, porque no banho o cabelo está molhado, está elástico, e aí a gente pode arrebentar os fios. No banho a gente faz o movimento de enluvar, separar o cabelo no meio, passou a máscara na mão, né? A unicórnio a gente passa a ponta do dedo, espalha, ó, enluva, enluva, enluva. Aí você goteja a ampola na mão, né? Ativa, enluva, enluva, enluva. Aí o fio vai ficar sedoso e as cutículas vão ficar alinhadas. Se você entende que você precisa deixar a cutícula na posição fisiológica, a posição fisiológica é o quê? A cutícula para baixo. Então, o ato de enluvar o cabelo nessa posição, eu estou fechando a cutícula, ok? Fazer isso tá errado, tá? Tem gente que passa e faz isso. Isso abre as cutículas. A gente precisa fazer isso, ó. Isso, isso, isso. A pergunta ali, ó, se lavarmos com a cabeça para baixo, deixamos de fechar a cutícula? Sim, não é legal ficar lavando o cabelo assim, porque você tira da posição do crescimento, tá? É só colocar o cabelo, a água do chuveiro numa água mais morninha, para frio, morna, não frio gelado, e lavar nessa posição. É a posição ideal de lavar o cabelo, tá? Senão a gente causa torção, tira da posição do crescimento. Então, entende que a posição correta fisiológica da cutícula é para baixo. Então, tudo que eu fizer fazendo esse movimento é maravilhoso para o cabelo. Isso faz absorver o produto com mais facilidade. Isso faz a penetração, né, ser mais intensa do produto aqui. E faz eu alinhar a cutícula do cabelo. E aí ela responde ficando sedosa. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do sérum, para vocês verem. O que que o sérum faz? Além de ajudar a alinhar também a cutícula, ele vai ajudar ela a refletir, ó, esse brilho. Esse brilho que tá refletindo é da cor do cabelo que está lá dentro do córtex, ok? Vamos passar agora para o córtex do cabelo, combinado? Vamos lá, então. A função da cutícula você já anotou, né? Agora vamos para a função do córtex. O córtex, que é essa parte mais espessa do fio, voltou. O córtex, que é essa parte mais espessa do fio, é a parte onde estão todos os nutrientes do cabelo. Ali estão as vitaminas, ali estão os aminoácidos, ali estão os nutrientes fundamentais, os lipídios benéficos, os nutrientes fundamentais para que o fio fique forte e saudável, tá? Então, quando eu pego aqui, ó, meu cabelo tem um peso, ó, o fio tem um peso. Se é um cabelo que tá muito leve, ele vai tender a ficar armado, porque o córtex dele não vai estar devidamente preenchido. Olha só como que o córtex é.
ele é cheio de subpartes, né? As macrofibrilas e as microfibrilas aqui. Essas partes guardam aqui em seus entremeios os nutrientes do cabelo, tá? Então, por que a nossa máscara, a nossa ampola funciona tão maravilhosamente? Por causa da capacidade de absorver e chegar lá no córtex do cabelo. A maior parte dos produtos que você encontra no mercado, eles não conseguem penetrar até o córtex. Eles ficam na região só da cutícula. E aí faz efeito no primeiro uso e depois você fica com aquela impressão de cabelo embaçado e pesado. Por quê? Porque entupiu. Tentou passar pela parte da cutícula, não conseguiu, ficou entupido, restrito ali e não chegou no córtex, tá? Os produtos da Magic, o que eles fazem? Eles passam da cutícula e chegam lá dentro do córtex. E chegando lá dentro do córtex, eles vão preencher os espaços vazios ali, tá? Esses espaços vazios envolvem espaços que cabem aminoácidos, espaços que cabem lipídios, espaços que cabem microproteínas, porque se for proteínas grandes não são legais para o cabelo, fica rígido demais. E aí esses espaços, eles precisam estar preenchidos, tá? A máscara e a ampola, elas vão entrar, a máscara preenche os nutrientes maiores, a ampola preenche os nutrientes menores por encaixe. Então, imagina um tabuleiro com um monte de furinho e aí ele chega e preenche os espaços vazios, tá? A máscara preenche os grandes espaços vazios e a ampola vem com ajuste fino, preenche os pequenos, doando os pequenos nutrientes ali e alinhando também a cutícula do cabelo, tá? Quando a gente fala que é uma tecnologia inteligente, é porque ela absorve até o córtex e chega lá, ela só preenche os espaços que estão vazios. Outros produtos não, eles vão tentando enfiar onde não está vazio, não conseguem chegar no córtex e entopem a camada externa do fio. Aí o cabelo fica com aquele aspecto encebado, não fica um cabelo com aspecto soltinho e sedoso, tá? Então vamos lá para a função do córtex. O córtex tem a função de ter o pigmento, a cor do nosso cabelo. Então a cor do nosso cabelo tá ali no córtex. Ele tem a função de guardar também os nutrientes, as vitaminas, os aminoácidos, a parte funcional ali em relação a vitaminas, compostos, estão todos ali naquela região, tá? A Rogéria falou assim, e por que a escova inteligente deixa o cabelo com brilho? Ela chega no córtex, a escova inteligente quebra ligações do fio, tá? E aí ela deixa o cabelo esticado por causa daquilo, forma um envelopamento que a princípio dá uma impressão de uma cera que reflete brilho. Só que já na segunda, terceira semana, o cabelo fica opaco, quebradiço e super vulnerável à quebra, tá bom? A Ama falou, pode falar onde está o diferencial do produto em relação aos outros para que isso aconteça? O diferencial está no seguinte, eu sou especialista em farmacologia clínica, então eu trabalhava com desenvolvimento de medicamentos, isso envolve absorção. Absorver é ultrapassar os tecidos e chegar num ponto fundamental. Então os nossos produtos, eles têm tecnologia de absorção, igual uma mecanização de um medicamento para chegar em um tecido. Então ele atravessa a cutícula e chega no córtex. Ele tem esse mecanismo de direcionamento, né, de nanopartículas também para chegar e alcançar essa região do córtex, certo? Vamos então agora entender a função da medula. A medula, que é essa parte aqui, né, que não está presente em todos os fios, em todos os tipos de cabelo, tem pouca função conhecida, né? Provavelmente ela esteja envolvida com regulação
de temperatura do cabelo, mas tem pouca função conhecida. Então, a parte mais importante do nosso fio é o córtex. E a parte que deixa o fio mais bonito é a cutícula. A parte mais importante é o córtex e a que deixa o cabelo mais bonito é a cutícula quando ela está bem alinhada. Se o córtex estiver preenchido e a cutícula estiver alinhada, fica tudo maravilhoso, tá? A Dani falou assim, o shampoo também tem essa função? O shampoo, ele vai ter absorção na região do couro cabeludo. Todo shampoo é mais voltado para o couro cabeludo, certo? Nós vamos estudar isso melhor em outros módulos também. Mas o cafeína, obrigatoriamente, se você não usar no couro cabeludo, ele não vai fazer efeito. Você tem que usar no couro cabeludo, aí ele vai ter a absorção, tá? A Bebel falou assim, então são dermocosméticos. Seriam dermos e pode ser considerado como tratamento a protocolo. Exatamente, né? A gente chama de cosméticos científicos, né? Ou dermocosméticos, eles têm a função de tratar profundamente. Não é só aquela função superficial de embelezamento, tá bom? Gente, nós vamos seguir o material e ir por partes, tá? Depois a gente vai falar de cada produto lá na parte de mecanismo de ação, tá bom? Nós vamos agora aprendendo sobre as estruturas, porque para você entender a função dos produtos, você precisa entender primeiro como que é a estrutura do cabelo, certo? Então, vou passar aqui com vocês uma leitura dessa primeira parte pra gente seguir pra próxima, tá? Pera aí, deixa eu diminuir a tela. O Instagram bugou e não quer virar a tela, tá? Mas, consegui. Vamos lá, então. Olha só. Vamos rever essa parte pra gente já passar pra outra, ó. Então, se pensarmos na estrutura capilar, ela é composta por células cuticulares, que são essas células externas, as células corticais, dessa parte aqui do córtex do cabelo, e a medula, que pode estar presente ou não na fibra capilar, né? Existe também aqui um componente secundário chamado CMC, que é o complexo da medula celular, tá? Aqui não dá para você ver o CMC, mas o CMC, ele é um cimento do fio. É a parte ali, é o cimento que une todas as estruturas. Então, anota aí. CMC é um cimento que une todas as estruturas do fio. Então, ele ajuda a deixar essas cutículas juntas ali. Ele ajuda a manter as macro e as microfibrilas do córtex posicionadas. Ele ajuda a manter aquela rede ali. Então, esse CMC é importante para a resistência do cabelo. Então, anota aqui, CMC é a parte do cimento ali presente no fio e ele é importante para manter essa estrutura do cabelo, tá? A estrutura rígida lá do cabelo. Aqui a gente tá pegando o miolo do fio e tá recortando até entender as mini estruturas envolvidas, tá? Aqui tá mostrando a cutícula, aqui eu tenho a primeira camada, segunda, terceira. Então, ele vai se enovelando em espiral, tá? Aqui tem um resumo da cutícula. Peraí que eu vou posicionar a tela, pronto. Então, vamos lá. A cutícula forma a camada externa, né, da fibra. As células são justapostas. Quando eu falo justaposta, é que tá uma célula em cima, uma cutícula em cima da outra, tá? Elas vão sendo colocadas, encaixadas de maneira justaposta, em forma de camadas que são unidas à raiz, percorrendo tudo, da raiz até a ponta do cabelo. A parte externa dela é constituída por um material proteico, e aí as suas funções são proteção do córtex, né? Ela protege o córtex contra as agressões externas, transporta água também para o interior da fibra, dá brilho, e também é relacionada a essas características de sedosidade e penteabilidade. Complexo da membrana celular
é esse cimento que eu expliquei. Ele é composto principalmente por proteína, carboidrato, lipídio. É como se fosse uma massinha com essa mistura que fixa as unidades do fio. O córtex é a maior porção da fibra, né? Cerca de 70% da constituição do cabelo é o córtex capilar. E ele tem aí a nossa cor do cabelo e também as propriedades de armazenar as substâncias fundamentais do nosso fio, incluindo a maior parte do complexo da membrana celular, tá? Medula, ela possui essa estrutura que pode estar presente ou não, e aí ela pode estar ligada a esse controle de temperatura do cabelo. Agora, eu vou explicar para vocês. Peraí, pronto. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente consegue moldar essa estrutura do cabelo, tá? Então, presta atenção. Se eu preencho o córtex, o meu fio vai ter um maior peso molecular. Então, se eu colocar para pesar, vai ser um fio mais pesado. E um fio pesado no sentido de preenchido. Esse preenchimento vai evitar que ele fique muito elétrico. Nós vamos estudar daqui a 2 módulos as cargas elétricas presentes no fio, que tem muito a ver com frizz, com esse cabelo muito elétrico. Nós vamos estudar isso daqui a 2 módulos, tá? Mas em termos de preenchimento do córtex, se o córtex está preenchido, eu tenho esse maior peso do cabelo. E aí, se a estrutura da cutícula estiver alinhada, eu vou ter essa sedosidade. Vou abrir aqui agora para perguntas, tá? Ó, vocês vão fazer perguntas nesse ponto de interrogação aí. Então, abram, façam as perguntas e eu vou respondendo todas. A Roselena falou: após enluvar com a máscara, pode pentear com os dedos? Pode fazendo esse movimento aqui, ó, abrindo o dedo, ó. Tá vendo? Esse movimento pode ser feito. O fato de enluvar já ajuda no desembaraçamento do cabelo, tá? Então, não é legal a gente pentear no banho, porque isso rompe as estruturas ali ligadas à resistência do fio, e aí eles podem se quebrar, independente do produto que você tá usando, tá? Cabelo não foi feito para ser penteado quando ele tá encharcado de água. Você viu ali o córtex? O córtex, se ele ficar encharcado de água e você pentear, ele arrebenta, o fio arrebenta. O fio fica muito elástico e aí arrebenta facilmente, tá? Gente, pergunta aí na interrogação, porque senão eu não consigo ver a pergunta, tá? São muitos comentários, aí elas se perdem. Jaque, a prancha prejudica a cutícula? Deixa eu pegar uma prancha aqui. Espera aí que eu vou pegar para eu mostrar a forma certa de uso, tá bom? Ó, peguei uma prancha aqui. A prancha mal utilizada, ela compromete sim a saúde da cutícula e pode queimar de uma forma que você chega até o córtex. Isso aqui, tá vendo? A cutícula tá íntegra. Aqui queimou, olha. Tá vendo? Aqui queimou. Olha só, qual que é a forma correta de uso? Primeiro, molhei lá, lavei o cabelo e tal, saí do banho. Usei o meu reorganizador capilar, que dá esse aspecto liso, ou reforça o cacho, se for uma cacheada. Usei o protetor térmico, o sérum, além de todas as funções maravilhosas, ele ainda tem proteção térmica, né? Então, apliquei o protetor térmico no meu cabelo. Qual que é a forma de usar a prancha? Você vai colocar ela na temperatura alta, pode colocar na temperatura máxima, mas você vai passar uma única vez assim, ó, só uma única vez em cada mecha. Se você passar, ó, se você ficar lá 1, 2,
3, você torra a sua cutícula. Lembra que uma das funções da cutícula é proteger o córtex, que é o baú de tesouro do cabelo? Se você expor o córtex, o seu cabelo vai ficar terrível. Por quê? Porque você está expondo a parte que guarda todos os nutrientes. Aí ele vai ficar desidratado, vai perder água, lipídio, proteína, aminoácido e vai ficar um fio opaco, sem vida, danificado, que arrebenta fácil. Então, ele precisa estar com a cutícula íntegra. Então, a forma correta de uso é secar bem o cabelo, né? Lembra que você não pode passar prancha no cabelo molhado, né? Secou bem, você separa uma mecha fina e você passa a prancha uma única vez. Pronto. Passou uma vez, não passar de novo. Se você ficar lá, você torrisca, queima, detona a cutícula do seu cabelo, ok? Próxima pergunta. Ótima pergunta aqui da Jéssica, ó. Jaque, após a química de coloração ficar super loira, o que fazer para recompor o córtex? Olha só, nós vamos estudar colorimetria também, tá? Mas eu entender o seguinte, quando ficou super loira, é porque fez o quê? O descolorante arreganha, abre muito a cutícula, entra dentro do córtex, presta atenção, o pó descolorante abre muito a cutícula, entra lá dentro do córtex e quebra a molécula de cor da melanina, tá? Quebrar isso aqui, ó, era uma molécula de cor, quebra ela, quebrou. Aí, o que acontece? O cabelo vai ficar loiro, aquela cor ali vai ficar branca ou amarelada, né? Onde tinha uma cor preta de fio, por exemplo. Então, o descolorante, ele entrou lá no córtex do cabelo e quebrou os pigmentos, a melanina do cabelo. Só que junto com isso, ele quebra um tanto de coisa, ele quebra proteínas estruturais do fio, por isso que o fio loiro fica tão frágil. Então, o que a gente precisa fazer no fio loiro? A gente precisa preencher o córtex de novo e precisa alinhar essa cutícula, tá? A ampola tem essa função de alinhar e doar bons lipídios para esse fio, tá? Usa o reorganizador para tirar o efeito elétrico, usa o sérum para doar bons lipídios. O cabelo loiro, ele fica muito frágil porque quebrou pigmento e quebrou também estruturas fundamentais do fio e ele fica opaco porque as cutículas estão abertas. Então, é um cabelo que precisa ser muito bem enluvado, é um cabelo que precisa ter o interior preenchido e é um cabelo que fica com menor resistência. Então, tem que ter todo esse cuidado depois que fez esse procedimento, tá? Ótima aqui, pergunta, ó. A Noelle. Cabelo cacheado faz o mesmo procedimento de enluvar? Finalizo com um creme de pentear qualquer? Isso, todo cabelo você vai fazer esse movimento de enluvar. Porque o cabelo cacheado, né? Ele precisa também ter a cutícula posicionada para a posição correta, para ele ficar desembaraçado. Se você utiliza bons produtos que penetraram lá no córtex, você enluvar bem, o seu cabelo vai desembaraçando facilmente, tá? E aí você finaliza depois com o seu creme de pentear. O creme de pentear tem que ser passado depois do reorganizador, tá? Senão ele bloqueia a absorção do reorganizador. Pentear o cabelo molhado pode... O Tony, pentear o cabelo molhado pode arrancar os fios de cabelo? Tem muita gente que acha que o cabelo tá caindo durante o banho e a pessoa tá quebrando o cabelo durante o banho. Sabe quando a pessoa às vezes vai em algum salão e aí faz aquele negócio assim, ó, com o cabelo molhado? Aquilo quebra o cabelo todo. Cabelo molhado é frágil. Cabelo molhado a gente enluva delicadamente. Na hora de pentear,
tem que ser depois que você saiu do banho. Lembra que a toalha, você não pode enrolar a toalha na cabeça, porque senão você quebra o cabelo. Você vai... Pronto. Tem uma moto nervosa na rua. Você vai colocar como se fosse freira a toalha e vai apertar assim, ó. Apertou, você tirou o excesso de água ali do cabelo. Aí o que você vai fazer? Você vai segurar assim e começar a pentear de baixo pra cima, né? Isso pra mulheres. Pra homens, se for um cabelo curto, não tem problema pentear molhado, desde que não seja no banho, desde que não esteja encharcado, certo? Mais perguntas? Até quantos graus o sérum protege o fio ao passar a prancha? Até 350, só que as pranchas geralmente vão até 270, né? E a questão é você não parar a prancha no cabelo e nem passar mais de uma vez por mecha. Próxima pergunta. O que fazem as cutículas abrirem? Ótima pergunta. O que faz as cutículas abrirem? Você usar excesso de shampoos no fio. Gente, shampoo, tanto faz qualquer shampoo, seja o Johnson, seja o Dove, seja um da L'Oreal, seja um da Kerastase, seja um da Magic. Shampoos não foram feitos pra gente surrar no fio. Shampoo tem carga elétrica negativa, OH-. Essas cargas elétricas uriçam os fios, ouriçam, deixam o cabelo elétrico e abrem as cutículas, tá? Então, qualquer shampoo é feito para a região do couro cabeludo. Obrigatoriamente o cafeína tem que ser ali porque é um tratamento. Mas, se você ficar surrando shampoos no fio, as cutículas ficam muito abertas e aí fica com essa sensação de um cabelo mais elétrico, mais áspero, tá? Sabe quando você pega um balão, esfrega no braço e aí os fios se arrepiam? É porque ativou cargas elétricas negativas, OH-. A mesma coisa que shampoos ativam em fios. O fio é a parte mais limpa do nosso corpo, quase. O fio. Até aqui que é sujo, ó, a raiz. Então, a gente lava abundantemente, massageando na raiz. E depois você só faz isso aqui, ó, na hora do enxágue. O fio vai continuar limpinho, cheiroso, soltinho. E você não precisa surrar shampoo no comprimento do cabelo, não, tá? Porque todo shampoo ativa OH-, e aí abre a cutícula do cabelo. Então, excesso de shampoo nos fios abre cutícula, descoloração abre cutícula, tintura capilar abre cutícula, usar fronhas que tenham ali um material que absorve muito lipídio, hidratação ali do cabelo, também deixa o fio mais elétrico, tá? Eu tô usando uma touquinha de cetim pra usar nessa parte do fio aqui pra dormir. Excelente, o cabelo acorda super sedoso também no outro dia. Deixa eu ir para novas perguntas. Deixa eu ver. Ótima pergunta também. Por que os fios afinam? O cabelo pode afinar por dois motivos fisiológicos principais. Ou porque o couro cabeludo não está funcionando bem e aí o fio já está nascendo fino, com poucas camadas, né? Quem assistiu a aula de ontem viu que vai acontecendo uma deposição, uma camada em cima da outra. Quando acontece falta de sangue, de nutrientes ali, o fio pode nascer mais fininho, se o folículo estiver raso, tá? Aí a gente usa o cafeína, estimula lá a região do folículo, chega mais sangue, chega mais nutriente e esse fio fica mais espesso no sentido de um fio mais forte, né? A outra questão são processos químicos na haste, no fio aqui de cabelo mesmo. Escova progressiva, descoloração,
coisas que vão arrancando componentes do córtex. Aí o fio vai ficando mais fino. É como se eu pegasse uma faca e fosse passando aqui nesse lápis. Ele vai ficando cada vez mais fino e fragilizado, tá? Escova progressiva, procedimentos químicos de alisamento, descoloração, uso errado de fontes de calor, usar prancha errada, usar secador encostando ele no fio. Isso é péssimo, tá? Isso é péssimo pro cabelo. Então, isso pode causar afinamento do fio. Vamos ver se tem mais pergunta. Como manter a cutícula sempre fechada? Primeiro, enluvando durante o banho com produtos que tenham essa função, tá? A máscara tem a função de penetrar lá no córtex. Quando em contato com a água, ela ajuda a fechar o cabelo. A cutícula, então, ela tem efeito condicionante. Quando eu falo que é condicionar, condicionar é fechar a cutícula. A máscara em contato com... eu tô lendo ali, desconcentrando. A máscara, quando em contato com a água, na hora do enxágue, ela ajuda a fechar. Mas quem fecha, alinha brutalmente a cutícula para a posição fisiológica é a ampola. Então, passo a máscara, gotejo a ampola, tá? Passo por cima e aí ela blinda, ela fecha essa cutícula de uma maneira extraordinária, gerando esse brilho que a gente vê aí, tá? Então, essas são as formas de manter. Já, por qual motivo acontece ponta dupla? A ponta dupla acontece por causa de danos no fio, que podem ser danos térmicos, danos físicos, de pentear grosseiramente, ou de ficar assim, ó, com a prancha quase parada no fio, ou o cabelo ressecado, ele se rompe, tá? Imagina isso aqui, ó, cortar e rasgar. Ele rasga nessa posição, formando uma ponta dupla ou tripla. No decorrer do curso, vocês vão aprender a ver isso microscopicamente. Vocês vão aprender a ver a ponta dupla com o equipamento que nós vamos fornecer para vocês, tá? Então, tem muita coisa bacana aí. Na nossa aula de amanhã, deixa eu só ver aqui, não terminou ainda não. Mas na nossa aula de amanhã, nós vamos para uma parte muito interessante, que é a parte que vocês vão aprender sobre o ciclo de crescimento do cabelo. Como que faz para o cabelo crescer, qual que é o ciclo envolvido ali. A gente tem um período de crescimento, um período de queda, um período de programação para a queda, né? São as fases anágena, catágena e telógena. Então, nós vamos aprender sobre isso amanhã, tá? Mas a ponta dupla se forma por causa disso. Então, para não ter ponta dupla, é reforçar o uso de o sérum, né? Para ter essa proteção pro cabelo, nutrir profundamente, usar bons produtos. Aí a gente reduz isso. Ah, uma coisa importante, nunca faça aquele corte bordado, tá? Com aquela maquininha. Aquilo mastiga o cabelo. Vou depois disponibilizar um artigo que fala sobre isso. Aquilo mastiga o cabelo. Vocês estão entendendo quando eu falo mastigar? Danifica várias partes do fio. Então, o correto de retirar a ponta dupla é você torcer o fio assim, tá? E você mesmo vir com uma tesourinha cortando. Quando se usa bons produtos, isso vai acontecendo cada vez menos, tá? Isso tá ligado a tanto proteger o fio na hora de pentear, não pentear grosseiramente, não deixar a fonte de calor muito tempo perto, tá? E também usar bons produtos. Tô abrindo as perguntas, gente. Gente, essa pergunta aqui também é ótima. Desenvolve um creme de pentear pra nós. Não é uma pergunta, na verdade, né? Por que a gente não faz um creme de pentear? Por quê? Eu sou 100% honesta nos produtos que a gente faz. Eu só lanço algo se eu tiver superado o melhor daquilo no mercado. E creme de pentear é muito peculiar. Um creme de pentear que pode ser ótimo para um tipo de cabelo cacheado,
Pro meu, por exemplo, pro seu pode ser ruim, pra outra é mais ou menos. E aí, por isso que as marcas que trabalham com isso lançam 20, 30 tipos de creme de pentear diferentes. Pra quê? Para que esse creme de pentear você vá testando até achar o que combina mais com você. Na Magic, como a gente trabalha com tratamento, a gente não consegue lançar 30 cremes de pentear. E aí, para eu ser sincera, honesta, teriam que ser uns 30 no mínimo. Porque cada tipo de cabelo cacheado, ele atende melhor a uma finalização. Por que isso não acontece com a máscara e a ampola? Porque para máscara e ampola tem os componentes fundamentais que todo cabelo precisa. Aí, por inteligência de encaixe, ela vai doar para cada fio o tipo de componente que ele está precisando. Agora, o creme não é para tratar, ele é para finalizar. E aí eu estaria mentindo. Eu estaria lançando uma coisa que eu vou agradar a 5%, o resto vai ficar insatisfeito. Então, se é para ser assim, a gente não faz, entendeu? Quem sabe um dia, mas acho um pouco complexo isso. Outra pergunta boa, ó. Já que usar coque no cabelo preso com presilhas ou piranhas estraga o fio? Se você, tô procurando aqui, ó. Então, vamos pegar aqui uma liguinha de cabelo. Nossa Senhora, tá cheio de coisa aqui. Peguei uma liguinha de cabelo, tá? Eu compro essas aqui, ó, que são mais macinhas, que não apertam tanto. E quando eu vou prender, eu prendo sempre assim, ó, no máximo, essas duas voltas, ó, que saem facilmente. Se você prende uma, duas, três, você vai enforcando, estrangulando o fio e ele fica fácil de quebrar naquele local. Piranha de cabelo, se você faz um coque e prende, você tem que ir mudando o lugar, que você também pode provocar torção e estrangulamento em alguns tipos em algumas partes do fio, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Essa pergunta é interessante. As vitaminas presentes no córtex vêm de dentro do couro cabeludo ou nas rações externas? Ó, o fio é morto, né? Então, os nutrientes que ele obteve quando ele estava saindo aqui é o que ele vai preservando. Então, imagina, um fiozinho curto, aí ele vai crescendo. Sempre essa parte aqui vai ter uma maior parte dos nutrientes. Por isso que o cabelo jovem, ele fica sempre mais sedoso, né? E aí, à medida que ele vai descendo, a gente tem que ir repondo esses componentes, porque ele vai perdendo isso com o tempo. E ele não tem capacidade de reconstrução, ele não tem capacidade de se auto-renovar. A gente precisa renovar com bons produtos, tá? Pergunta bem legal essa. Se eu tô usando Lip Magic? Tô. Meu lábio já é grossinho assim, mas eu gosto de usar, tá? Outra pergunta aqui, ó. Por que a medula não está presente em todos os fios e qual a diferença entre eles? Isso é algo de programação genética mesmo, tá? Os fios mais grossos geralmente têm medula, tem tipo de cabelo que nem tem, e a ciência não achou uma função muito específica para essa medula. Então, o fato dela estar ou não presente não dá uma diferença de brilho, sedosidade e saudabilidade, né? Se o cabelo é saudável ou não por ela estar ou não presente, tá? Nós temos mais 3 minutinhos de live. Ó, a pergunta da Marto, acho que é. Como fazer hidratação, nutrição e deve ter perguntado reconstrução com a máscara? A linha unicórnio aqui, a máscara e a ampola, dispensa essa questão de cronograma capilar. Hoje, na composição dela, tem todos os nutrientes que vão se encaixar de acordo com a necessidade de cada cabelo. Então, ao invés de você fazer o cronograma é feito de maneira inteligente pelo próprio produto. Ele sempre doa para pro tipo de cabelo ali, o que ele tá precisando, tá? Gente, não percam a aula de
amanhã, vou fazer uma aula amanhã. É domingo, mas como a gente tá de quarentena, a gente tá emendando tudo, né? E aí eu vou fazer a aula amanhã às 16 horas, tá? Vou fazer a aula às 16 horas, vou deixar gravada e vou liberar lá no canal também, certo? Então, a aula de amanhã é uma das aulas mais importantes, porque é nela que a gente vai aprender sobre o ciclo fisiológico de funcionamento do cabelo. Então, amanhã a gente volta para o couro cabeludo, tá? Para aprender como que o fio cresce, quais que são os processos envolvidos ali, tá bom? Então, é isso. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje o celular falhou mais, não queria virar, mas eu acho que no final das contas o objetivo foi alcançado, né? Eu vou mandar um material lá no grupo, tá? Era para eu ter mandado ontem, eu não mandei. Uma leitura extra interessante sobre a farsa de shampoo sem sal, tá? Vou mandar esse texto lá para vocês, tá bom? Beijo. Tá? Então amanhã vai ser às 16 horas. E aí na segunda a gente alterna o horário. Vai alternando, mas sempre deixando gravado, tá? Apesar dos acontecimentos